O desfecho trágico de sua vida, mas aí sempre digo, tem que ser observado que esse desfecho trágico não foi nenhuma exceção durante a dominação do nazismo. E tem gente que morreu de maneira pior. O seu lado dito saturnino, solitário, por ele mesmo enfatizado, as fotografias do escritor com o rosto pensativo apoiado na mão, assim, tá? Tudo isso contribui a fortalecer uma visão nostálgica e melancólica de Benjamin e de sua obra, suscitando admiração e identificação, ou então recusa e crítica. Eu vou tentar matizar um pouco essa visão, que me parece ser muito mais uma projeção de nossa desorientação pós-moderna, não sei como dizer, do que uma real apreensão da radicalidade paradoxal, de fato, do seu pensamento. No pensamento do Benjamin, a questão do lembrar sempre surge nas pegadas de alguém que vocês talvez ainda nunca ouviram falar aqui, de Nietzsche. Atravessada essa necessidade de lembrar pela necessidade também de esquecer. Se o narrador rememora o distante, é para entregá-lo, sim, a uma salvação, mas que significa, ao mesmo tempo, eu vou tentar mostrar isso agora, redenção num sentido diferente do que salvação. Redenção no sentido quase de dissolução. Faço aqui uma pequena observação filológica. Redenção, em Benjamin, é a palavra Erlösung. Os alunos meus sempre começam a aprender um pouco de alemão porque não é uma língua tão terrível assim. Salvação é Rettung. São dois conceitos que ele distingue. A gente tem que começar. Você sabe que os filósofos fazem isso, distinguem os conceitos. Lösung, lösen, em alemão, quer dizer dissolver. É uma palavra que você pode usar até para dissolver, por exemplo, um pedacinho de açúcar numa xícara de café. Tá? É uma palavra que vem do grego, luen, análise, por exemplo, vem de luen, que quer dizer dissolver. Redenção, portanto, também é um certo tipo de dissolução. Não é só conservar, não é só o gesto de guardar, mas também o gesto de deixar se dissolver. Poder esquecer, no sentido que a gente vai ver de Nietzsche, que também trabalha muito com essa questão do dissolver e do luen. Tá? E começo citando uma carta do Benjamin à esposa do Adorno, a Greta Adorno, em 1940, quando ele comenta o seu último texto, recém-escrito, intitulado, vocês sabem, sobre o conceito de história. Ele diz duas coisas, que ele não pensa em publicá-lo ainda, porque nessa primeira versão, diz ele, poderia acarretar muitos mal entendidos. E, como nós sabemos, acarretou. E ele diz também, a questão do lembrar e do esquecer vai me ocupar ainda durante muito tempo. Esse famoso texto, As Teses sobre o Conceito de História, foi o último que escreveu. Ele não sabia ainda. Em junho de 1940, o exército alemão ocupou Paris, onde Benjamin ainda estava refugiado até o último momento. Refugiado desde 1933 em Paris, Benjamin fugiu só em maio para o sul da França, ainda não ocupado. Tentou, como você sabe, atravessar os Pirineus a pé, a partir de Marselha, e não conseguiu. Ele morreu na fronteira, faltava, como sempre falta na burocracia, isso é o hábito do burocrata, um documento, um visto de saída. É claro que ele, como judeu exilado próximo do marxismo na França, não ia ganhar o visto de saída do governo de Vichy, tá? Do governo ligado ao exército alemão, enfim. A fuga então fracassa e o seu grupo consegue passar e Benjamin é enterrado, não se sabe muito bem onde, no cemitério de Portbou. O que teria sido a questão, o desenvolvimento do qual ele fala, da questão do lembrar e do esquecer no seu pensamento? Digo desenvolvimento
O que qualquer leitor, mesmo incidente dos escritos de Benjamin, sabe que esta questão atravessa sua obra inteira. Ela se coloca, eu diria, em dois contextos principais. Um contexto que podemos chamar de teórico-literário, ligado à teoria da narração e da transformação dos gêneros literários, reflexão evidenciada em particular nos ensaios sobre Baudelaire e no famoso ensaio que o Victor acabou de citar, O Narrador. E um conceito mais especificamente historiográfico, isto é, de reflexão sobre a escrita da história, sendo que essa história pode ser entendida como também história singular do eu. Eu recomendo a leitura dos belíssimos textos que desconstroem, por assim dizer, o modelo autobiográfico vigente, a crônica berlinense, que ainda não está traduzida, A Infância em Berlim, por volta de 1900. Quero dizer com isso que história pode ser tanto individual ou a coletiva, aquilo que a filosofia do idealismo alemão chamou de história universal. História universal cujos pressupostos justamente vão ser interrogados por Benjamin no citado texto sobre o conceito de história. Em outras palavras, quando falamos da questão da memória, falamos ao mesmo tempo, e inseparável isso, da questão de uma reflexão sobre a narração. De uma história ficcional, no ensaio sobre o narrador, uma história que a gente conta assim, que a gente inventa, um romance, ficção, literatura, ou então da própria vida, ou da história de uma época ou de um povo. E as formas de lembrar e de esquecer, como as formas de narrar, são os meios fundamentais da construção da identidade pessoal, coletiva ou ficcional. O que não quer dizer que a identidade seja uma substância. A identidade justamente remete muito mais à questão narrativa. Fico chateada apertando essas pessoas aqui. Só ficam no corredor, por favor, as pessoas que não sabem que vão ficar. Daí, tá. Agora só vou ouvir do todos. Meu Deus. Duas pessoas aí. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Um pouco mais alto. Tá quente. Eu não vou fazer nenhuma pausa junto. Não, mais alto na casa. Senão vocês vão morrer afogados. Bom. Memória, história e identidade não são para Benjamin conceitos imutáveis, mas sofrem, por sua vez, transformações históricas. A análise dessas transformações elucida as diferenças entre vários gêneros literários, por exemplo, epos, romance, short story, e permite compreender melhor os dilemas da assim chamada modernidade, e da literatura moderna em particular. No seu ensaio O Narrador, vamos começar com ele, Benjamin vai esboçar uma tipologia de vários tipos de memória e de narração, partindo da constatação, outra citação que o Victor fez, que depois da Grande Guerra, isto é, a Primeira Guerra, ele ainda não sabia que haveria uma segunda, tá? Mas a segunda só foi pior, os sobreviventes que voltaram das trincheiras ficaram mudos, tá? Não conseguiam nem lembrar, nem contar. Na mesma época, isso é muito instigante, Sigmund Freud, não sei se vocês também já falaram dele aqui, devia chegar a conclusões parecidas quando ele recebeu pacientes que tinham sido justamente traumatizados.
Trauma em grego quer dizer ferida. Trauma, diz Freud, choque, diz Benjamin, em particular nas suas análises da lírica do Baudelaire, mas também a partir da Primeira Guerra. Trauma e choque acarretam uma dupla incapacidade. A de lembrar e de contar segundo uma certa ordem coerente e totalizadora, segundo uma certa ordem produtora de sentido. Só se lembra de maneira repetitiva e traumática. Essa análise da situação histórica específica da nossa modernidade se alimenta igualmente de uma discussão literária muito viva na época de Benjamin e muito viva já na tradição da filosofia alemã. A rigor, os precursores dessas discussões são Schiller e o romantismo alemão de Jena, ao qual Benjamin tinha consagrado sua tese de doutorado. Na época de Benjamin, essa discussão é retomada por Lukács em sua fundamental obra Teoria do Romance, antes de Lukács se tornar marxistoide, por assim dizer. Tá? Essa obra de Lukács é publicada primeiro numa revista de estética, em 16, e depois como livro em 1920. Isso é muito especulativo. O próprio Lukács diz que é uma grande metafísica o livro dele, mas é maravilhoso. Tá? E é retomada essa discussão sobre os gêneros literários também em vários romances mesmos. Por exemplo, num romance traduzido para português, recentemente, no Berlim, Praça Alexandre, de 1929, de Döblin, Alfred Döblin. O Benjamin escreveu uma resenha desse livro. No próprio romance, Döblin vai tematizar a questão do romance. Devemos proceder aqui a umas pequenas observações do vocabulário, para entender melhor quando Benjamin trabalha com a questão do narrador. A palavra Erzähler, der Erzähler em alemão, que é o título do ensaio, Observação sobre a obra de Nicolas Lescaut, remete ao verbo em alemão erzählen, contar, ou narrar em geral. E não necessariamente, não sei se tem muita gente da teoria literária, a noção da teoria literária do narrador como voz narrativa presente, mesmo que disfarçada, no texto. O narrador é uma personagem social que ele vai determinar, não é a voz narrativa. Tá? Em segundo lugar, também, deve-se distinguir diferentes usos do adjetivo épico. Épico, no sentido amplo, por exemplo, na expressão o épico, se opõe o dramático e o lírico. Isso vem do Aristóteles, da poética. Tá? Designa o gênero narrativo de maneira abrangente, isto é, nem a poesia, nem o teatro, mas contos, novelas, romances ou mesmo epos como a Ilíada e a Odisseia. Ilíada e Odisseia são escritas em versos, mas não são líricas. Tá? Então, Lukács, por exemplo, trabalha muito sobre a questão do épico, tá? Em oposição ao romance clássico da desilusão. Benjamin trabalha mais a questão do épico em geral, questão que vai voltar também naquilo que ele vai falar do Brecht, já que Brecht, de maneira muito consciente, chama seu teatro, você sabe, de teatro épico, em oposição à poética do Aristóteles. Tá? Se essa oposição está certa ou não, isso é outra questão. Como veremos, essas distinções vão ajudar a entender a importância da dimensão não só literária, mas eu ousaria dizer, seguindo vários comentadores, antropológica, no sentido que faz parte da natureza humana, mesmo que a gente pode dizer que a natureza humana é algo que não podemos definir, a dimensão antropológica da narração em Benjamin. O narrador autêntico, do qual ele fala no ensaio, não existe mais hoje. Ele é caracterizado como um narrador épico, enraizado numa longa tradição de memória oral, oralidade é muito importante, popular, o que permite essa tradição oral, o narrador, colocar por escrito aventuras representativas de experiências das quais todos os ouvintes podem compartilhar.